Como vai, minha gente querida? Que bom estar com você mais uma vez aqui no nosso programa Família Café. E hoje a gente vai pensar um pouquinho sobre Páscoa. Bom, Páscoa é sinônimo de chocolate, não é? No final das contas, não adianta a gente ser hipócrita nessa história. Você já deve ter encomendado os seus chocolates aí, o seu ovo de Páscoa, você já deve ter pedido aqueles que agora estão na moda, mais gourmetizado, e a gente entende que é um momento de confraternizar-se com também as trocas de chocolate entre familiares ou pessoas que trabalham na mesma empresa. Mas a grande questão aqui é que Páscoa não significa isso. E aí você vai me dizer, lógico, você não vai falar Páscoa como chocolate. Eu não vou falar Páscoa como chocolate, mas eu quero ampliar um pouquinho mais essa questão. A palavra Páscoa significa passagem, e é exatamente isso que acontece lá no Êxodo, quando a Bíblia diz que Moisés é convocado a tirar, por meio de Deus, o povo da sua escravidão e levá-lo ao caminho da liberdade, da grande utopia chamada Terra Prometida, terra que mana leite e mel. E quando eu digo utopia, eu não digo sobre uma proposta inalcançada, mas aquilo que as pessoas precisam entender, acreditar e perceber, crer contra toda a esperança, que de fato ela pode chegar, ela apenas tem que fazer o caminho. Às vezes pessoas não fazem o caminho ou não estão dispostas a fazer o caminho e aí creem que a utopia é um lugar inexistente. Não, se você quiser caminhar, você chega a esse tal lugar. Pois bem, a Páscoa para o judeu tem essa conotação. Agora, para o cristão, tem a conotação da morte de Jesus e a sua ressurreição. Numa sexta-feira, Jesus morre e num domingo, é chamado Domingo da Ressurreição, porque Jesus está ressurgindo dentre os mortos. Agora, será que ainda é palatável falar, aproveitando esse momento de chocolate, né? É palatável falar sobre cruz hoje em dia? Ultimamente as pessoas têm falado muito sobre vencer e conseguir se projetar na vida. Eu digo ultimamente, mas essa busca recorrente de autoajuda sempre foi algo que o ser humano ansiou. Eu posso, eu consigo, eu faço, eu aconteço. E no final das contas, esses discursos e esses jargões, essas receitinhas formuladas, elas não conseguem encarar a proposição da limitação humana. Quando Jesus vive a experiência da cruz é uma experiência limítrofe, é uma experiência onde demonstra que a partir daquilo então há uma outra transição na experiência humana. E que transição é essa para a experiência humana? A transição onde o ser humano precisa encarar a vida tal como ela é, ou seja, sem alienar-se das suas dificuldades e dos sofrimentos ali propostos. Seria indigno da nossa parte tentar criar um argumento ou um discurso onde somente vitórias e grandes poderes a pessoa estaria observando ou obtendo na sua vida. De maneira nenhuma. A cruz é a prova de um limite. A cruz é a prova que o sofrimento deve ser enxergado olho no olho e deve ser absorvido como o grau de processo, nesse processo de maturidade. Pois bem, minha gente, a cruz foi necessária. E por mais que a gente não queira falar sobre ela, é ela que mostra para a gente o caminho de dores. E caminho de dores que foi esse seguido pelo próprio Filho de Deus. Mas há uma coisa muito interessante em Isaías 53, que vai dizer que ele levou sobre si as nossas enfermidades. O caminho que nos traz a paz, aquilo que nos traz vida, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Diante do sofrimento, a ressignificação daquilo que você está vivendo pode trazer sim o dia chamado dia da ressurreição, mas depende de você não se alienar, encarar as realidades e ao olhar as realidades não se envolvê-la ou não envolver como um ponto estanque, ou seja, não sai daqui porque isso viraria pessimismo, mas encare o sofrimento e a cruz como um caminho necessário, porque assim sendo, a ressurreição a vizinha da sua vida. Quero orar por você que precisa viver um pouco mais de cruz. Deus, eu peço por essa pessoa que nos assiste e que precisa ter essa experiência e olhar o sofrimento tal como ele se apresenta, para que de maneira nenhuma ela se aliene, mas ela consiga perceber que aquilo faz parte de um processo de desenvolvimento necessário para a sua vida pessoal, emocional, familiar, profissional ou todas as áreas. Peço que o Senhor abençoe e que a ressurreição se avizinhe dessa pessoa, no nome de Jesus, aquele que morreu na cruz. Amém. Deus abençoe você e até o nosso próximo programa.